Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Que tremendo, poderíamos continuar isso até que o Senhor voltasse. É ou não é? É ou não é? Amém? Como diz Osiel, amém ou não amém? Glória a Deus, glória a Deus. Todas essas semanas do mês de janeiro, nós estamos tendo uma palavra específica sobre consagração. Eu tinha feito uma introdução aqui falando sobre consagração, porque é muito importante falar sobre consagração nas nossas vidas, em tudo que nós temos e somos. Mas eu quero ser bem sucinto nisso. Vocês já escutaram o pastor Josué falando detalhadamente sobre consagração. Mas tem uma coisa que às vezes nós esquecemos. Vocês assistiram, estiveram aqui ouvindo o pastor Josué ministrar, ele falou que consagração na Bíblia significa dedicar algo a Deus. Existem outros tipos de consagração, e é esse que eu queria fazer o alerta aqui antes de começar a ministração propriamente dita. Às vezes, desconhecendo a palavra de Deus, desconhecendo o próprio Deus, nós consagramos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, a deuses ou a divindades que não são realmente o próprio Deus, o Deus verdadeiro, o Criador de todo o universo, o Criador de mim e de você, o que fez todas as coisas. Nós, desconhecidamente, na nossa ignorância, muitas vezes nós consagramos filhos, como falei, casamento e tudo mais a outros deuses. E é interessante saber que isso não dá para compactuar as duas coisas. Então, vou dar um exemplo bem simples disso aqui para todos entenderem. Se em algum momento da tua vida você fez alguma consagração a alguém da tua vida, do teu casamento, como falei, dos teus filhos, e depois você conheceu a Jesus, mas você não fez uma quebra de aliança que você tinha feito com aquela divindade, precisa haver primeiramente um arrependimento, um pedido de perdão, um arrependimento, para que depois você possa ser consagrado ao próprio Deus. Então, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, se nós temos coisas, consagrações que fizemos lá no passado, nós precisamos rejeitar essas consagrações, quebrar cada uma delas, pedir perdão para Deus, nos arrepender, e aí dizer: Deus, agora eu estou limpo, agora eu sou teu, e como sou teu, eu quero me consagrar inteiramente a ti. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes passa desapercebido, e aí você diz assim: por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou? Por que minha família não é abençoada? Por que minhas finanças não são abençoadas? Porque simplesmente tem coisas lá atrás que estão amarrando alianças que foram feitas antes de conhecer a Cristo. E você pode perguntar assim: mas pastor, quer dizer que eu conheci a Cristo, reconheci Ele como meu Senhor e Salvador, tudo ficou para trás? Tudo ficou para trás, mas o que você fez de aliança você tem que quebrar, você tem que rejeitar. Assim como você professou ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, você precisa também declarar em alto e bom som aos céus e ao inferno que hoje não há mais aliança com o inferno, mas há uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, que resgata, que sara, que vivifica a tua vida e a da tua família. Amém?
Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É muito claro. Você não pode servir a dois senhores. Então, se há alguma coisa para trás, esse é o momento de você rever e dizer assim: puxa vida, eu não fiz essa quebra de aliança. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, quero terminar com isso, com a introdução. Tem pessoas que vão, no primeiro dia de ano, elas vão diante do mar, e elas consagram o seu casamento, a sua família, a uma divindade chamada Iemanjá. E depois elas voltam para casa, elas conhecem Jesus, e elas de repente dizem, no turbilhão da sua vida, dizem: bom, Jesus vai melhorar a minha vida e o meu casamento. E o casamento não melhora, a sua vida melhora, mas o casamento não melhora, o casamento não vai, é só briga, só discórdia, só discussão, só tapas, socos e beijos. E você não sabe por que é, porque simplesmente você fez o oferecimento do teu casamento lá na beira do mar para essa entidade chamada Iemanjá. Então precisa ser quebrado, precisa ser restaurado a aliança no Senhor novamente, no teu casamento, para que isso comece a caminhar da maneira como Deus deseja que caminhe. Amém? Enquanto eu orava essa semana, ou desde o dia que eu soube que eu iria ministrar, que já faz uns 20 dias, um versículo veio no meu coração de cara. Está lá em Mateus 20, versículo 16, vai colocar para vocês. Depois, algumas versões podem dizer diferente disso, e a versão NVI diz diferente: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Há uma versão que diz assim: assim os últimos serão os primeiros. Agora eu estou olhando aqui, né? Os últimos serão os primeiros últimos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Há uma outra versão que diz assim: enquanto eu orava e perguntava para Deus: Deus, o que eu ministro? Deus disse para mim a primeira coisa: pai, eu vou falar sobre ministério. Tem muita gente que está dentro da igreja que diz assim: eu não tenho ministério nenhum. Eu não tenho ministério nenhum, isso aí é coisa para pastor, isso aí é coisa para líder de tal coisa, líder de tal coisa. Eu não tenho ministério algum. Enquanto eu pensava nisso, enquanto o Senhor me trazia no coração esse versículo, e disse: Mauro, às vezes nós esquecemos que o primeiro chamado, que o primeiro ministério que existe é o ministério do chamamento, vamos colocar assim. Quando Deus nos chama, quando Deus nos comissiona, quando Deus nos recebe como filhos e diz assim: agora você vai, agora você vai fazer a diferença no mundo, agora você vai pregar o evangelho, agora você vai trazer a libertação aos cativos, agora você vai. Então, enquanto orava e buscava no Senhor, o Senhor dizia assim: tem muita gente que se diz já nascido de novo, mas que não quer saber nada de ministério. Para esses e para vocês, meus amados, para vocês que estão aqui, para vocês que estão me assistindo, eu quero dizer algo para você. O teu chamado é o teu primeiro ministério. O teu chamado é o teu primeiro ministério. Romanos, capítulo 7, diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora,
Se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Há algumas coisas que para mim, quando eu conheci a Jesus em 1992, isso quer dizer há 28 anos atrás, elas continuam a mesma coisa. Por mais que eu lute, o meu eu às vezes lute com as coisas, com o chamado do Senhor para a minha vida, o pecado tente me abater, eu sei que tem algo que para mim é imutável. Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo seu Filho amado, que derrotou as trevas e trouxe vida a mim e a cada um de nós. O Espírito Santo continua sendo o meu ajudador, o meu auxiliador, o consolador, o fortalecedor, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu continuo crendo em Deus, que Deus está e precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Esse é o meu chamado. Esse é o momento quando eu conhecia esse Jesus, lá em 1992, e que eu tenho procurado corresponder desde lá. Ele continua sendo o meu melhor amigo. Ele continua sendo tudo para mim. Por mais que eu ame a minha família, por mais que eu ame a Edmara, por mais que eu ame os meus filhos, Deus é tudo para mim, e isso não vai mudar nunca. Partindo disso tudo, e sondando um pouco a minha vida, ou a vida de cada um de nós, eu quero trazer luz, antes de consagrar o ministério de cada um, ou o chamamento de cada um. Preciso falar à congregação que ela precisa se dedicar mais intensamente às coisas de Deus, mais intensamente às coisas que Deus faz, ou o que Deus é. Vou trazer de uma maneira bem clara. Como eu disse antes, nós vamos diante da igreja, nós levantamos a nossa mão, nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, mas os nossos velhos hábitos ainda continuam acontecendo. Passa-se às vezes 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, e aqueles velhos hábitos continuam acontecendo. Você foi levado por um impulso a declarar aquilo, por fé, mas você não está deixando com que essa fé transforme o teu interior e a tua vida, ou a nossa vida. A vida no altar não é simplesmente estar aqui. Se às vezes você diz assim, isso é coisa para pastor, eu não quero estar lá. A vida no altar é uma vida de consagração diária, e isso não cabe ao pastor somente e aos líderes, cabe a cada um de nós. Se nós queremos orar pelo nosso ministério, nós temos que começar pelo nosso chamamento. Vamos começar assim. Todos entendemos que nos incluímos nessa ministração, certo? Está todo mundo aqui nessa ministração, certo? Amém? Amém? Deus, então, chamou a todos, e isso não está ligado a dons e vocações. Dons e vocações é uma outra coisa que nós vamos falar mais à frente. Isso quer dizer que, como filho de Deus, você, assim como Saulo e Barnabé, lá na Antioquia, foram um determinado dia chamados cristãos. Quem é cristão aqui, levanta a mão para mim, eu quero ver. Quem é cristão aqui, levanta a mão. O que é cristão? É o seguidor de Cristo. Todos aqueles que seguiam a Cristo eram cristãos. Foi assim que eles foram designados. Só que lá no início,
era um sentido pejorativo, não era bonito, não era agradável ser chamado de cristão, é como se fosse um motivo de chacota no meio do povo. Depois, com o passar do tempo, alguns usam o cristianismo, ou usam a tarja de cristão, como algo para mostrar que ele é uma pessoa idônea. Por quê? Porque todo mundo conhece, ou conheceu posteriormente aquele que é o Cristo. E Cristo quer dizer ungido. Se você é um cristão, para alguns estudiosos ou alguns pastores, eles dizem assim: cristão quer dizer pequeno Cristo. Não, cristão quer dizer seguidor de Cristo. Mas se nós fôssemos parafrasear isso, eu ia dizer para você, como pequeno Cristo, Cristo quer dizer ungido. Então quer dizer que você, meu irmão e minha irmã, você é ungidão, você é ungidona. Amém ou não amém? Então coloca a mão sobre a tua cabeça e diga assim: eu, como cristão, sou um ungidão. Glória a Deus. Só que você é ungidão para quê? Para que nós somos cristãos? Para que nós somos ungidões? É bonito quando vê alguém passando pela rua, eu vejo um irmão passando pela rua. Agora vocês vão mudar o jeito de falar. Ao invés de você dizer assim: ô Maguete, tudo bem? Agora você vai dizer assim: ô ungidão, tudo bem? Faz assim para identificar o teu irmão. Que ele, quando está falando isso, está dizendo: ô cristão, tudo bem? Então, o que acontece? Como cristãos, nós temos que transparecer a imagem de Cristo para cada uma das pessoas que se achega a nós. Nós somos ungidos, e tem um texto, quando o Senhor me trouxe a questão do ungido, tem um texto em Isaías 61, coloca para nós lá Isaías 61, foi um dos textos que eu conheci primeiro na Bíblia, e quando eu entendi por que eu sou ungido e para que eu sou ungido, na hora me veio esse texto. Coloca lá, Isaías 61, fazendo favor. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. O quê? O Senhor ungiu-me. Você é um ungidão. Se você é ungidão para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Adiante. 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. 3. A dar a todos que choram uma bela coroa ao invés de cinzas. Amados, você pode dizer assim: você está querendo que nós tomemos o papel de Cristo? É isso que Cristo quer que você faça aqui na terra. Ele não quer que você fique de braços cruzados se reunindo na igreja. Ele quer que você faça a diferença lá na rua, no teu trabalho. Se tem alguém enfermo no teu trabalho, é você que tem que orar. Se tem alguém que está atormentado por demônios lá na tua empresa ou na tua escola, é você que tem que orar. Chega de esconder a tua Bíblia. Espião cristão não dá certo. Nós fomos chamados para ser luz, e como luz nós temos que brilhar lá fora. As pessoas têm que ver que há um cristão andando e passeando e nas empresas, um ungidão. Mas muitas vezes nos calamos e nos
abatemos porque achamos que isso é somente para alguns. O chamamento foi para todos, foi para mim e foi para você. Ninguém vai ficar te cobrando aqui que você se posicione como cristão na rua. Nós estamos sim trazendo ensino e te mostrando, mas ninguém vai ficar atrás de você lá dizendo assim: ei, eu quero ver se você está sendo cristão lá onde você está indo. Não precisa disso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos e está dentro de nós o Espírito do Deus vivo. Se o Espírito do Deus vivo está dentro de nós, eu vou ficar falando palavrão? Se o Espírito de Deus está dentro de nós, eu vou ficar me intimidando de falar do reino de Deus e das maravilhas que Ele fez na minha vida? Se o Espírito de Deus está em mim, eu vou deixar de anunciar as boas novas do Evangelho? De orar pelos enfermos, de proclamar libertação aos cativos? Não posso. Não posso. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Romanos capítulo 8. Se alguém não pertence a Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto para o pecado, e o Espírito está vivo por causa da justiça. Mais à frente diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, deixa eu falar algo para vocês. No Antigo Testamento, já existia um chamamento. Já existia um chamamento para aqueles que confiavam em Deus e que acreditavam em Deus. Mas aquele chamamento, ele demonstrava a soberania de Deus, a divindade de Deus e o poder de Deus. Principalmente isso aqui. Quando chegou o Novo Testamento, mudou. Esse chamamento não é mais para algo relacionado somente à autoridade, à cadeia hierárquica. Mas quando aconteceu esse chamamento no Novo Testamento, Ele chamou a mim e a você para sermos filhos. Deixou de ser algo formal e se tornou algo relacional. O chamamento como filhos, como cristãos, é para que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Então, se nós temos que orar pelos ministérios, se nós temos que orar, comecemos pelo nosso chamamento, para que Deus dê ousadia ao cristão de Ele falar em todo lugar, para que Ele dê coragem para nós cristãos anunciarmos, não para ficarmos de braços cruzados, só vindo na igreja. Amados, me perdoem, mas é uma das coisas que nos últimos anos tem acabado comigo, é quando eu vejo que existem pessoas que elas só querem saber de ir para a igreja, mas elas não querem proclamar o reino de Deus. Elas não querem falar do Evangelho e de tudo que o Senhor pode fazer na vida delas. Ele te chamou, primeiramente, para ser filho, para ser seu filho. E como filho, herdar todas as promessas, mas também todos os serviços que existem no reino. O que era apenas a demonstração de bondade de Deus, agora é demonstração da presença de Deus.
Antes você tinha a bondade de Deus, Deus está sendo bondoso para com aquele determinado povo, para com aquela determinada pessoa. Agora Ele diz assim: a minha presença vai te envolver, a minha presença vai te envolver, e aonde você for, você vai levar esse óleo todo poderoso, esse óleo que cura, que sara, que restaura, e você é aquele que vai fazer isso, você é aquele que vai trazer a transformação nos lugares. A verdade é que Jesus, o ungido Messias, em Jesus, o ungido Messias, nos tornamos ungidos também. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos negar isso. Somos chamados de pequenos ungidos, e na dependência dEle, nos tornamos grandes e poderosos, porque Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele havia feito. Então, meu irmão, não se intimide, não deixe o inimigo te intimidar, te calar, mas levanta a tua cabeça, seja ousado, e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero está totalmente entregue ao Senhor, ligado ao Senhor. Amém? Aí está o teu chamado, o teu chamado para ser filho de Deus. E como filho de Deus, nós precisamos deixar as coisas do mundo também para trás e olhar para as coisas que agradam o coração de Deus. O teu chamado para ser filho, ele vem de acordo com esse versículo, Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Desperte o chamado de Deus na tua vida. Desperte o chamado de Deus na tua vida. Peça para que o Espírito Santo te incendeie novamente. Se aquele primeiro amor já desapareceu, peça para que Ele te incendeie novamente, porque o chamado não desapareceu e sobre você. Mas pastor, o senhor falou de chamado, eu entendi que o primeiro ministério que eu tenho e que nós temos que consagrar ao Senhor é o nosso chamamento, e como chamamento de ser ungido, aquele que vai levar as boas novas, beleza, mas e o ministério propriamente dito? Eu não tenho ministério. Você já viu essa palavra? Nós que somos líderes, os pastores e alguns líderes já ouviram muito disso. Se não, isso é coisa para o pastor e para a pastora. Isso é coisa para os líderes de célula. Não para mim. É para você. É para você como cristão. E você vai dizer assim: mas então, se eu responder ao chamamento, não tem a questão de ministério? Para mim tem também. Porque quando Deus nos comissiona, quando Deus nos chama como filhos, Ele nos dá também habilidades, vocações, dons, e esses dons estão ligados ao que a gente conhece como ministério, que é nada mais, nada menos que a palavra traduzida diaconia, encargo, trabalho, função de um ministro, que ministro no hebraico quer dizer aquele que serve, auxiliar, assistente, aquele que trabalha, aquele que desenvolve uma função. Então eu vou trazer de uma maneira bem fácil aqui para entender. Enquanto preparava, o Espírito Santo disse: Deus, como é que eu vou trazer de uma maneira bem fácil isso? Eles entenderam a questão do chamamento, mas e agora? Então mais ou menos assim, eu sou um médico veterinário. Não sei se vocês sabem, mas a minha formação, além de teologia, é medicina veterinária. Eu sou um médico veterinário. Me formei, e quando me formei,
me formei como médico veterinário generalista, um bacharel em medicina veterinária. Depois, no andar da carruagem, com o andar dos anos, eu entendi que eu precisava e eu sentia mais atração por algumas determinadas áreas dentro da medicina veterinária. E aí eu fui para reprodução, aí eu fui para nutrição, aí eu fui para administração rural, para gestão de empresas, de fazendas. Lembrar que quando eu me formo como generalista, eu me formo em 3 grandes áreas. Em áreas de grandes animais, pequenos animais e animais silvestres. E dentro dessas 3 áreas, se subdivide em várias especialidades. Que aí pode ter, como falei, nutrição, pode ter reprodução, pode ter odontologia, dermatologia, assim como vocês conhecem dentro da medicina. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que quando você foi chamado primeiro para ser filho. Como filho, tem todas aquelas coisas que cabem a você fazer, que estão descritas, além de Isaías 61, se quiserem colocá-la para nós, Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, vai lá, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, continua. E esses sinais acompanharão as que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, vai, pegarão serpentes, e se beberem algo mortal, não lhes fará dano nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então não espera o pastor, a pastora orar, como um generalista, como alguém que está incluído como filho, você já pode fazer isso. Agora se diz assim, mas pastor, e o ministério propriamente dito, aí parte para a vocação, é aquilo que eu tinha mais facilidade, é aquilo que eu tinha mais gosto para fazer. E o ministério dentro da igreja não muda. Tem alguns que vão ser chamados para pastores, tem alguns que foram chamados para mestres, tem outros que foram chamados para evangelistas, tem outros que foram chamados ainda para profetas e apóstolos. Agora, tem uma outra questão dos dons aí que está lá, em 1 Coríntios capítulo 13, que está falando sobre, não só isso, mas os dons de profecia, está falando sobre os dons de curar, os dons de operação de milagres, está falando dos dons de línguas, e você diz assim, não, eu não tenho nada disso. Se tem, está dentro de você. A única coisa, o Espírito Santo já colocou dentro de você. A única coisa, o que acontece é que quando eu resolvi fazer veterinária e me especializei dentro das áreas que eu queria e que eu tinha mais afinidade, eu fiz o quê? Eu estudei. Eu peguei literatura, fui estudar. Eu peguei aquilo que mais me atraía, fui aprender mais. O grande problema é que nós somos chamados, somos filhos já, e daí quando chegamos na parte da especialização, nós queremos que ela venha sem a gente fazer força. O dom já está em você, a vocação já está em você, mas para você desenvolver aquele trabalho, desenvolver a parte profética, desenvolver a parte pastoral, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa orar. Eu e a Dimara não aconselhamos casais hoje, porque nós aconselhamos hoje? Porque faz mais de 18 anos que nós aconselhamos casais. Nós ministramos para casais, não por causa de uma semana atrás, de 2 anos, de 1 ano atrás, mas porque faz 18 anos que nós ministramos para casais. E isso faz com que, quando nós entramos, para vocês terem uma ideia, quando nós entramos numa sala de casados para sempre, nós estamos lá como líderes, nós sentamos, que nós olhamos os casais entrando, nós temos o diferencial ou a vontade que nós temos é de sempre chegar primeiro. Então nós chegamos primeiro e ficamos observando. Quando nós observamos um casal chegando, nós já sabemos como eles estão, como que foi a semana deles. Por quê? Porque nós, tantos anos lidando com um casal, e vai, atende atende madrugada, atende noite, atende dia, você vai pegando jeito, não muda muitas coisas.
No teu chamado você precisa estudar, você precisa se empenhar, você precisa corresponder. Você precisa dizer assim: ei, eu quero esse chamado, eu vou lá. Se Deus te chamou para profeta e você está calado dentro de casa, Deus está querendo dizer para você nessa noite: levanta, profeta. Levante, pastores. Levante, mestres. Tem gente que está se perdendo porque você está se calando, porque você não está deixando o dom que Deus colocou dentro de você fluir, alcançar os necessitados. O ministério não é teu, meu amado. O ministério não é teu. Deus colocou sobre a tua vida para você desempenhar uma função. Não adianta os ministros estarem aqui louvando ao Senhor se não houver entrega deles antes, se não houver estudo, não houver ensaio. Eles não vão conseguir lograr êxito. Há tempo que precisa ser dedicado ao Senhor, para que nós possamos também desenvolver no nosso ministério. Mas então, o ministério, voltando, é para todos, não é para um ou para outro, é para todos aqueles que são chamados para ser bacharéis no reino de Deus, aqueles que são chamados para ser filhos no reino de Deus. Eu quero nessa noite, eu estou terminando a ministração, eu quero nessa noite que você fique em pé no teu lugar. Melhor, eu quero que se coloque de joelhos. Você que está na tua casa, você pode também dobrar os teus joelhos. O pessoal do louvor pode subir. Eu quero que agora, sozinho, no teu lugar, você reflita sobre duas coisas. Como você tem correspondido ao chamado de Deus para a tua vida? Ao chamado como filho, não o chamado dos dons, mas o chamado como filho, como cristão. Quem é você como cristão? Se você tem alguma coisa que você quer colocar diante de Deus, você está dizendo assim: Deus, eu tenho sido frio como cristão, eu tenho sido um ungidão gelado, mais que picolé. Se diga assim: eu quero ser reavivado nessa noite. Eu quero ser reavivado nessa noite. Reaviva o meu sentimento de filho. Reaviva o meu DNA de filho. Reaviva a minha genealogia em Ti, Jesus. Reaviva o meu chamado para ser filho de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. E em segundo lugar, se você já fez essa oração e pediu para que o Espírito Santo reavivasse, te desse ousadia novamente, te desse coragem novamente, que o fogo do Espírito queimasse dentro de você por vidas, que o Espírito do Senhor que está dentro de você ardesse por orar por quem está enfermo. Se você já fez isso,
Agora coloca diante de Deus a questão dos teus dons e vocações. Às vezes está dizendo assim: Deus, eu não sei qual é o meu dom e qual é a minha vocação, mas revela para mim, Senhor, eu quero entender qual é a minha vocação, o que eu tenho de afinidade, qual é o ministério que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer, porque eu quero também corresponder nesse chamado de ministério. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar cada um dos teus filhos aqui diante de ti, Senhor. Que o Senhor esteja falando com cada um deles no mais íntimo do seu ser. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor reavive neles o espírito de ousadia, que o Senhor reavive dentro deles o espírito cristão, o espírito de um ungido do Senhor. Que o Senhor dê, Pai, a cada um deles a força, a vontade, Senhor, de não fechar a sua boca, mas de falar dos grandes feitos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, e tendo feito isso, Senhor, derrama também sobre eles entendimento do qual o chamado ministerial da vida deles, qual a vocação, qual o dom que eles têm. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não chama, ou o Senhor chama os teus filhos, não para ser um instrumento, Senhor, empoeirado no canto da sala, mas o Senhor chama cada um dos teus filhos para trocar as melhores notas, o melhor som, a melhor música. Que assim seja, Senhor. Derrama sobre os teus filhos que estão aqui nessa noite e que estão assistindo. Revela a eles qual é o seu dom, qual é o seu ministério. Faz com que os olhos deles brilhem. Se é para evangelizar, se é para orar por enfermos, se é, Senhor, a operação de milagres, se é, Senhor, para profetizar, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor testifique com eles qual é o ministério deles, e que o Senhor desenvolva, à medida que eles buscarem, que o Senhor desenvolva habilidades, que o Senhor desenvolva habilidades, que o Senhor desenvolva sabedoria, entendimento em cada área, Senhor, que eles estão colocando ou que eles estão conhecendo diante de Ti. E que isso não se apague, Pai, e que isso não se apague jamais. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Se coloque em pé. Só mais um minuto. Preste atenção no que eu vou dizer. O que eu falei no começo sobre chamamento e sobre ser filho é uma realidade para cada um daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, como aqueles que confessam com a sua boca e creem com o seu coração que Ele é o Senhor das suas vidas. Mas às vezes pode ter aqui no nosso meio pessoas que ainda não fizeram isso, que ainda não declararam que são filhos de Deus, que não declararam que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas, que ainda não reconheceram que esse Jesus que morreu na cruz, não é essa cruz aqui,
mas que morreu na cruz, morreu por cada um de nós. Mas você deseja, diz assim: eu quero ser chamado como filho de Deus, eu quero ser conhecido como filho de Deus, eu quero ser conhecido como um verdadeiro cristão, nas ruas onde eu passo, eu quero ter esse Cristo ao meu lado, me ungindo, me curando e me abençoando todos os dias. Mas se você não fez ainda essa oração, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, que se você quer fazer essa oração, dá um sinal com a tua mão, para dizer assim: eu quero esse Jesus, e eu quero ser conhecido como um cristão. Levanta a tua mão, se assim você quer. Na tua casa, se você sentiu esse desejo no teu coração, essa identificação como cristão, que você possa estar fechando os teus olhos nesse momento e possa estar fazendo comigo essa oração. Aqui no templo também, aqueles que sentirem no coração, que ainda não fizeram, podem fazê-lo. Se às vezes você ficou com vergonha de levantar a tua mão, mas você quer fazer, que você possa declarar com a tua boca. Repete comigo essa oração: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, igual ao meu irmão mais velho, Jesus Cristo, que morreu por mim, para que eu fosse salvo. Eu entrego então a minha vida a esse Jesus, para que, como irmão mais velho, ele me ensine a como ser um cristão verdadeiro em todos os lugares aonde eu passar, e que ele todos os dias me ensine através do Espírito Santo a como me comportar na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e no meio da sociedade. Em nome de Jesus, eu te recebo, Jesus Cristo, como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, 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 amém. E eu quero terminar com essas duas frases. No dicionário Vini, pode ficar em pé. No dicionário Vini não, perdão. Na enciclopédia de MacDonald, Van Havner diz o seguinte: cada cristão é comissionado, porque cada crente é um missionário. Cada cristão é comissionado, porque cada crente é um missionário. E que os ministros preparariam esses crentes para exercerem melhor sua missão ou sua função. Então você tem esse dom e essa vocação para você aparelhar, para você ensinar cada vez mais os crentes que estão vindo por aí. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quem é líder de célula, líder de departamento, líder de qualquer coisa aqui na igreja? Levanta a mão para mim. Amém. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês nessa noite, e que isso eu já tenho há muito tempo falado para muitas pessoas. Esse mesmo Vance Havner faz um alerta importante: os homens que exercem seus ministérios, que receberam dons divinamente, não devem servir de modo a fazer com que o povo dependa deles perpetuamente, mas para que os mesmos trabalhem sozinhos, desempenhando cada um a sua missão. Para você líder que está aqui, para você líder que está em casa, nunca faça
discípulos totalmente dependentes de você. Faça discípulos dependentes do Senhor. Não queira que eles andem com você a vida inteira, mas os aparelhem, deixem eles de tal forma bem supridos e bem aparelhados, para que quando eles encontrarem pessoas necessitando, eles possam estar falando de Jesus e não precisem ligar para vocês. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E eu quero terminar assim. Estenda as tuas mãos. Primeiro agradecendo o pastor Josué e a pastora Genoveva por terem me convocado a ministrar nessa noite. Quando eu decidi também em assumir ou corresponder ao chamado pastoral, no dia que foi ministrado aqui na minha ordenação, foi dito assim: aquele que é comissionado não deve olhar para trás. Deixa seu pai e sua mãe e não fica olhando para trás. Quando eu cheguei no jantar que ia ser do meu comissionamento como ministro do Evangelho, a minha mãe olhou para mim e disse assim: você entendeu a ministração? Eu disse: entendi, mãe. Ele disse: então eu tenho algo para te dizer. Hoje ela está com 81 anos. Isso foi há 7 anos atrás, então 73, ou 74. Ela olhou para mim e disse assim: você não pode mais olhar para trás. O teu chamado e o que você está correspondendo aqui, a unção que foi derramada em cima da tua cabeça, você não deve mais olhar para trás. Siga, esse é o teu alvo, lá na frente. Foque no Senhor, é lá na frente. Ele tem muito para te usar e para te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a bênção do Senhor, a bênção que se prolonga por toda a eternidade, até que eles vão te encontrar, ou que o Senhor venha encontrá-los. Pai, em nome de Jesus, que sejam semanas, dias, semanas, meses, anos de paz, anos de prosperidade, anos de alegria, anos de vitória, Senhor, anos aonde eles vão pisar a cabeça do inimigo, e eles vão declarar ao mundo: aqui tem um ungidão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe durante toda essa semana e todos os dias da tua vida. Amém? Amém.